Olá pessoal, estamos aqui em mais uma videoaula de energia eólica relativa às semanas 7 e 8 do ensino remoto emergencial. E nessa aula eu vou falar para vocês dos dados de medição do vento. Nessas semanas ainda não vamos falar da medição do vento em si, mas eu vou mostrar para vocês a importância dos dados. Né? Nas próximas semanas a gente vai estudar como que é feita a medição, a estação de medição, os equipamentos são utilizados. Mas agora a gente viu só a importância dos dados. Como que esses dados são utilizados para estimar o potencial eólico de uma região, por exemplo. Então vou começar aqui pela velocidade média. Alguns de vocês podem ter ficado um pouco confusos, né, por causa desse símbolo grego aqui principalmente, que eu não sei se vocês têm familiaridade com ele da matemática, mas é um símbolo muito utilizado, pessoal, e ele representa somatório. Imagine que você fez ali N medições de vento. No caso, eu vou falar só do vento especificamente. N medições, pode ser 10, pode ser 1000, pode ser 1 milhão de medições. Então você tem N medições. Para calcular a média, qual que é o procedimento? Você faz o somatório, e essa letra grega aqui indica o somatório, desde o i igual a 1, o i indica a sua medição, pode ser a medição 1 até a medição n, ou seja, você vai somar todas as medições, então aqui o VI é o V1, o V2, o V3, o V4, até o VN, seja ele qual for. Vai somar todos eles e dividir por n, que é a quantidade de medições que você fez. Então isso aqui é a média aritmética simples. Tem um exemplo aqui embaixo que eu mostrei para vocês. Imagine que foram feitas 12 amostras de vento. Então tem aqui a amostra 1, a amostra 2, 3, 4, até 12. Essas amostras eu não expliquei em que condições, que circunstâncias que elas foram feitas, mas poderia ser, por exemplo, a amostra 1 é a média da velocidade na primeira hora, a amostra 2 é a média na segunda hora, a 3 na terceira hora e assim por diante. Então, como eu calcularia a velocidade média baseada nessa equação que eu mostrei anteriormente? Então faria 1 dividido por 12, que é a quantidade de amostras, e multiplicaria pela soma de todas as amostras, chegando aqui em 5,3 metros por segundo. A próxima grandeza que a gente vai calcular aqui, próxima grandeza estatística, é o desvio padrão. O desvio padrão, de uma forma bem simples aqui de explicar, ele representa o tanto que uma grandeza varia, uma sequência de dados, uma amostra de dados varia em relação ao seu valor médio. Então, se o valor do desvio padrão de uma determinada quantidade de amostras for zero, é porque todos os valores são iguais e esse valor é o médio, porque se são todos valores iguais, só pode ser igual à média. E quanto maior for o valor do desvio padrão, maior é a variação desses dados, né? A amplitude da variação, vamos dizer assim. Então, como que calcula esse valor? Então, você faz, primeiro, um somatório. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, calcula o valor médio, igual nós calculamos anteriormente aqui no exemplo anterior. Calcula o valor médio e subtrai cada uma das amostras desse valor médio e eleva ao quadrado. Então, para cada amostra, você vai subtrair do valor médio e elevar ao quadrado. Feito isso, vai somar todas. Então, o somatório está aqui. Soma todos os resultados que você encontrou dessa subtração elevada ao quadrado. Feito isso, você divide por n menos 1, que é a quantidade de amostras menos 1. No nosso caso, ele seria 12 menos 1, que seria 11, e tira uma raiz quadrada. Então, para o mesmo exemplo, estou mostrando aqui para vocês, olha, esses dois conjuntos aqui, olha como exemplo, tem valor médio 4,9. Então, se eu pegar a média desses valores aqui é 4,9, se eu pegar a média dos valores de baixo é 4,9. Esse exemplo é para entender um pouco melhor o significado ali do desvio padrão. Então vamos lá, olha, esse de cima, o desvio padrão dele é 0,6, o de baixo é 2,3. Vocês podem perceber que no de baixo a gente tem valores que fogem mais da média. A média que deu quase 5, a gente tem aqui valores muito maiores que a média e muito menores também. Já no de cima, que o desvio padrão é pequeno, a gente vê que os valores não são tão distantes assim da média. O menor valor e o maior valor encontrado no conjunto não se distanciam tanto quanto no exemplo de baixo, no conjunto 2. E aí, vamos mostrar aqui o exemplo de cálculo do desvio padrão para a mesma sequência de dados que a gente viu aqui em cima. Então, eu já tinha o valor médio, pessoal. Então, o que foi feito aqui? Olha, a raiz quadrada de 1 dividido por 12 menos 1, que era o n menos 1, vezes, aí eu peguei cada valor amostrado e subtraí pela média, que é 5,3 metros por segundo, e elevei ao quadrado. Qual o valor que a gente encontrou? 2,93. Então esse é o cálculo do desvio padrão. E para que usa esses dados, pessoal? Na parte de baixo aqui a gente vai poder entender melhor isso. Vamos terminar de fazer a densidade de potência e nós vamos ver agora depois os dados estatísticos.
A densidade de potência média, pessoal, é o seguinte. Eu vou calcular uma densidade de potência que minha região ali disponibiliza, ela tem disponível, só que em função de um valor médio. Então, basicamente, essa equação aqui é a equação da densidade de potência, em que, ao invés de usar a velocidade ao cubo, eu faço a média das velocidades ao cubo. Então, aqui está o P médio sobre área, normal, como a gente tinha visto anteriormente também para a densidade de potência, vezes o meio da fórmula da potência, o ρ da fórmula da potência, que é a massa específica do ar, 1 dividido por N e o somatório, que já é uma média, só que é a média dos valores ao cubo. Como vocês podem ver aqui na equação, olha só, eu tenho 1,2, que é a densidade do ar, tem 1 sobre 12, que é aquele 1 sobre N da equação, somei todos os valores ao cubo, né, e dividi por 12 aqui. Então cheguei à conclusão que esses dados aqui, que a gente conseguiu, daria uma densidade média de potência de 171,8 watts por metro quadrado. Tranquilo? E agora vamos falar rapidinho da análise estatística dos dados do vento. Com esses valores que a gente encontrou, pessoal, principalmente o desvio padrão e a velocidade média, a gente consegue tentar estimar a probabilidade de uma determinada velocidade do vento acontecer. Então, como que funciona isso? A gente vai usar aqui funções de densidade de probabilidade. Então, como que funciona? Essa equação aqui, eu posso variar, eu calculo a velocidade média, né, dos meus dados, tem que ter uma amostragem de dados, calculo a velocidade média, e para cada valor de velocidade que eu medir, a medição 1, medição 2, medição 3, até o final, que é esse V que está aparecendo na fórmula, eu vou achar aqui um P de V, que vai ser uma probabilidade daquele vento acontecer. E aí, isso vai me dar um gráfico. Por exemplo, aqui está mostrando um gráfico. Essa primeira função de densidade de probabilidade é a de Rayleigh. Então, ela só usa a velocidade média e a própria amostragem de dados que você tem. Então, tá aqui, olha só. Você calcula para várias velocidades, aqui 1 metro por segundo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai variando a velocidade, e para cada média vai dar uma curva diferente. Então, como que eu utilizo essa curva, né, na prática? Eu também implementei essa curva aqui numa planilha e vou apresentar para vocês a mesma do nosso exercício ali, 5,3, por exemplo. E aí, se eu pedir para vocês, em algum momento, algum exercício que use essa curva, pessoal, basicamente você só precisa mexer aqui na velocidade média, porque a função de Rayleigh só usa a velocidade média para poder chegar nessa curva. Então, vamos analisar aqui rapidamente. Por exemplo, imagine que eu queira saber qual que é a probabilidade de acontecer um vento entre 1 e 2 metros por segundo, baseado na velocidade média do local de 5,3. Bastaria, pessoal, eu calcular a área abaixo da curva entre as duas velocidades. Então, basicamente, eu calcularia aqui essa curva. Tem um retângulo aqui, 2, 3 e um triângulo maior. Calculando essa área, multiplicando a grandeza do eixo x com a grandeza do eixo y, eu posso calcular a área e isso vai dar em termos percentuais o valor da minha probabilidade de o vento estar dentro daqueles valores. Isso é importante, pessoal, porque a gente viu no próprio exemplo do caderno didático que não adianta você medir só a velocidade média, porque a gente viu lá que para duas situações em que a velocidade média era a mesma, a situação em que o vento variou muito para baixo e muito para cima deu muito mais energia, deu quase o dobro da energia do que numa situação que a velocidade do vento se manteve constante durante todo o período. Então é importante também saber usar essa curva e é provável que no futuro eu dê algum exercício que vocês usem essa curva aqui. No caderno didático tem um exemplo de cálculo, você pode acompanhar lá, é bem tranquilo. Outra característica importante dessa curva, pessoal, é que se eu somar a área total da curva abaixo da curva, tem que dar 100%, que seria 100% das probabilidades, né? Se eu somar 100% de todo o vento que vai dar, a probabilidade tem que estar contida aqui dentro. Então deixa eu tentar fazer aqui, por exemplo, 2. Se eu tentar calcular a área desse triângulo, e pode ser uma área aproximada, por exemplo, a gente vai ter aqui uma base mais ou menos de 5 e uma altura mais ou menos aqui de 0,4. Fazendo bem grosseiramente, pessoal, 0,4 vezes 5 vai dar 2. Dividido por 2 vai dar 1. Então, a área total desse triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, deu 1, que equivale a 100%. E na medida que eu vario essa velocidade média, eu vou encontrando curvas diferentes.
né? E aí, a única forma de calcular, pessoal, eu não posso relacionar, por exemplo, a probabilidade de dar um vento de 4 metros por segundo é igual a 18%. Não é bem assim que se usa. Lá no texto está explicando direitinho que você tem que pegar dois pontos diferentes e calcular a área abaixo da curva. A gente tem também a função de densidade de Weibull, que está aqui também no slide, no caderno didático. Está aqui, ó. Ela é bem mais complexa de se calcular porque você não usa só a velocidade média diretamente. Você usa a velocidade média e o desvio padrão para calcular o fator de escala e o fator de forma da curva, que são dois parâmetros que estão aqui, ó, o C e o K. E, inclusive, a gente viu aqui que não é tão trivial assim esse cálculo, é um cálculo bem complexo. Inclusive, aqui usa uma função gama que não é fácil de ser implementada. Eu até mostrei para vocês como que se aproxima esse valor. E aí, na planilha, isso está implementado. Eu fiz aqui uma planilha com duas possibilidades. Ou eu posso fornecer o K e o C diretamente, o fator de forma e o fator de escala, ou eu posso fornecer aqui a velocidade média e o desvio padrão, e ele calcula automaticamente o K e o C. Então vamos fazer isso. Imagina que eu pegue aqui a velocidade média de 5,3, que é o que a gente achou no nosso exemplo, e o desvio padrão de 2,9, também que foi calculado lá. Deixa eu até conferir se foi 2,9 mesmo que a gente achou de desvio padrão, eu já não me lembro. Só um instante. É 2,93. 2,93 desvio padrão. Então aqui calculou o K para mim em 1,9, o C praticamente 6, e eu poderia inclusive aumentar os dados dessa planilha, porque vocês viram aqui que não foi suficiente. Olha só, só foi até o 9 aqui, e pelo visto existe probabilidade de ter ventos em velocidades muito superiores a essa aqui. Então eu posso chegar aqui e aumentar os dados do meu gráfico. Vou aumentar aqui até 26 mais ou menos, é um valor bastante alto, geralmente isso acaba antes. Então olha só, se eu calcular a área debaixo dessa curva, tem que dar 100% das probabilidades. E se eu quiser saber a probabilidade de dar um vento, por exemplo, aqui entre 10 e 11 metros por segundo, basta calcular a área debaixo desse retângulo. Se a gente pegar aqui entre 11 e 12, por exemplo, ó, seria 1, que é a base desse retângulo, é aproximado, né, quer dizer, e a área desse retângulo seria 1 vezes 0,02. Então seria 2% de chance, mais ou menos, de dar um vento dessa magnitude, entre 10 e 11 metros por segundo. E na medida que eu quero ter um interesse específico numa velocidade específica, eu posso aproximar os dois pontos aqui e calcular a área exatamente entre os dois pontos. Lógico que a área vai ficando cada vez menor. Se a área fica menor, porque a probabilidade de dar aquele vento específico, ela diminui também. Certo? Então, acompanhe também depois, quando vocês tiverem tempo, olhar com calma o caderno didático, porque tem exemplos aqui numéricos bem explicados que podem ajudar vocês. Eu só quis mostrar a questão do gráfico aqui mesmo da planilha, porque se eu pedir algum exercício, eu não quero que vocês fiquem resolvendo isso aqui na mão, porque não é muito viável e, como eu disse na outra videoaula, não é o caso de vocês aprenderem a ficar usando calculadora. É mais o caso de interpretar os dados e entender a questão da energia eólica mesmo, certo? Então, vou ficando por aqui e até a próxima videoaula.